Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do GLT Cast. No episódio passado a gente acabou tratando um pouco sobre conforto acústico e no episódio de hoje a gente vai trazer a importância do planejamento na construção civil. Para o episódio de hoje o convidado é o nosso diretor Paulo André. Muito bem-vindo, Paulo André. Valeu, olá pessoal. E hoje estamos aqui com a presença do Paulo Henrique, que hoje faz parte do corpo e da equipe da GLT. Paulo Henrique, fala um pouco sobre você, sobre o seu repertório aí na construção civil. Olá galera, boa noite, tudo bom? Eu sou o Paulo Henrique, sou engenheiro civil aqui contratado da GLT, entrei para fazer parte desse time agora. Trabalho com construção civil já tem 12 anos, sou técnico em edificações e especialista em gestão de projetos também. Trabalho na área de gestão de projetos, planejamento já tem mais ou menos 5 anos. Trabalhei durante bastante tempo no interior de São Paulo e agora estou aqui em novos desafios em Santa Catarina. O Paulo Henrique, aliás, além de experiência no mercado brasileiro, também tem experiência com o mercado internacional, né, Paulo Henrique? Fala um pouquinho da diferença aí, uma forma de introduzir a diferença do mercado brasileiro na construção civil para o mercado internacional. O tempo que eu passei fora, eu morei nos Estados Unidos durante um período e a maior diferença que eu percebo que existe lá é o tempo que se leva planejando as obras, né? Se investe muito mais tempo no planejamento do que na execução. Uma realidade diferente do que a gente tem aqui, que a gente, na verdade, atropela algumas etapas em muitos lugares, né? De modo geral. E prefere já partir para a execução, né, sem ter o devido planejamento. Isso aí é um dos maiores prejuízos, eu acho, que existe hoje. Isso que o Paulo falou agora, ele falou na nossa entrevista de contratação. O Thomas fez justamente essa pergunta, né? O que ele enxergava de diferença lá na construção civil, né? Um dos detalhes, né? De lá para o que a gente tem aqui, o Paulo falou justamente isso, que é mais tempo planejando do que para partir para a execução, e aqui a gente faz justamente o contrário. E é isso que também a gente está buscando agora dentro da GLT, né? Planejando, passando mais tempo aqui no escritório, compatibilizando projetos, fazendo todos os estudos, né? Paulo vai falar aí um pouco sobre isso, mas foi uma coisa que chamou muita atenção na nossa entrevista, e é justamente o que a gente está buscando aqui, né? Passar mais tempo planejando. E até dando feedback, o Paulo já começou ajudando a gente muito aí no planejamento, né, Paulo? Paulo com a experiência dele. E, Paulo, para entrar no assunto, agora verdadeiramente dito, dá uma visão geral para a gente do que é o planejamento e qual a importância do planejamento na construção civil. O planejamento, ele é basicamente um guia que vai ajudar no sucesso dos projetos de uma empresa da construção civil. Ele vai trazer toda a visão e previsibilidade que a gente precisa para executar os nossos projetos. E, consequentemente, ele acaba atingindo outros departamentos da empresa por conta da organização e a padronização que ele gera nos processos, né? Isso já foi uma mudança que a gente teve aqui, né? A partir do momento da chegada do Paulo, já era uma coisa que a gente se preocupava, mas com o início do setor de planejamento, vamos dizer assim, por consequência, a gente já teve que organizar as outras áreas da empresa, né? Então, o que o Paulo falou, o planejamento ele acaba não sendo só na área do planejamento, mas já vai para o administrativo, vai para o financeiro, vai para todos os setores aqui da empresa, né? Paulo, assim como tudo na vida, o planejamento ele tem etapas, certo? Então traz pra gente aí algumas etapas de como é composto esse planejamento na construção civil. No caso, falando de obras especificamente, a gente costuma trabalhar com algumas etapas já conhecidas, como, por exemplo, a viabilidade de um projeto. Então, a gente vai estudar se ele tem viabilidade técnica e econômica, né, para ser executado. E, posteriormente a isso, aí a gente parte para todo aquele processo de aprovação dos projetos. A gente entra em mais detalhes depois na questão do orçamento analítico de obras e também acaba desenvolvendo, por consequência, os cronogramas que vão determinar os prazos em que esses projetos vão ser executados, né? E dentro desse cronograma existem também alguns pontos, alguns marcos importantes, onde a gente determina algumas ações que têm que ser tomadas para garantir o sucesso desse projeto ou empreendimento que está sendo previsto. E aí isso acaba, muitas vezes também, esse planejamento acaba envolvendo o antes da obra e também o pós-obra, né, em muitos casos. O Paulo falou uma coisa interessante, eu queria perguntar ali, falou sobre orçamento, né? E também sobre o cronograma, né? Então a gente teria um físico financeiro.
puder falar um pouco mais, Paulo, como é que funciona essa etapa de orçamento, né? Por exemplo, a gente tem uma obra, no caso nosso, por exemplo, o Atlantis, a gente quer orçar essa obra, porque o pessoal hoje em dia faz muito link ainda com o CUB ou com algum índice, né? Mas não faz um orçamento detalhado de um empreendimento. Como é que funciona esse orçamento? É possível? O orçamento bate? Dá para bater o físico financeiro? Dá para bater, dá até para ultrapassar as expectativas. Esse é sempre o objetivo, você trabalhar dentro dos custos ou abaixo deles e também dentro dos prazos ou abaixo dele, né? Esse é o maior sucesso, vamos dizer assim, que a gente pode ter num orçamento. E existem vários níveis de orçamento que a gente pode trabalhar. Desde o orçamento preliminar, quando a gente está ali na fase de estudo de viabilidade do empreendimento, até o orçamento analítico. E esse analítico também pode envolver o nível de detalhamento que a empresa exige ou o nível de maturidade em que a empresa está para poder operar as obras. Então, se a gente tiver projetos bem executados, uma gestão bem feita dos processos, a gente pode esmiuçar ele cada vez mais para maximizar os custos, os ganhos, os lucros, né, dessa operação, desse empreendimento, e também ganhar mais tempo, ganhar mais previsibilidade, ganhar poder de barganha na hora de negociar contratos com prestadores e fornecedores também. Porque essa parte de reduzir custos, então, pelo que eu entendi, Paulo, ela já entra lá na fase de pré-projeto, né? Sim. Porque uma vez que o projeto está pronto, a gente faz o levantamento de custos, mas não tem muito para onde ir, né? Você tem que meio que um tiro no escuro, né? Essa viabilidade, ela é um conjunto de algumas ferramentas que você tem e muitas vezes também é uma questão de feeling dos incorporadores para poder fechar um negócio, né? E a partir daí é que vem a batalha do planejamento para poder fazer isso tudo acontecer. Então, é um trabalho que exige bastante envolvimento de outras áreas e também conhecimento daquilo que você está fazendo, né? Às vezes tem também ali questões legais que podem impedir um projeto. Então, tem muito... O planejamento envolve não só diretamente essa parte do dinheiro e planejar o material e a mão de obra de um empreendimento, mas também as questões mais técnicas ou jurídicas que podem envolver o projeto. Uma coisa que eu vejo comum na construção civil, principalmente aqui no Brasil, é o desperdício, né? Eu vejo que a gente tem muito desperdício na construção civil. O planejamento pode, de alguma forma, ajudar no combate ao desperdício? De que forma que ele pode ajudar? Com certeza, com certeza. O planejamento, ele traz uma disciplina para todos que estão envolvidos no projeto. Então, quando você começa a monitorar o que acontece numa obra, você não só pode tomar ações em cima daquilo que está sendo executado hoje, como também melhorar projetos futuros para que eles contenham menos erros, né? Vamos dizer que é praticamente impossível você fazer algo que seja executado 100% como você planejou. Ainda mais na indústria da construção civil, que ainda é bem artesanal, envolve muitas pessoas ao invés de máquinas, como a gente tem em outras indústrias, como, por exemplo, a automobilística. Então, esses detalhes da gestão do projeto e do planejamento que a gente vai levando ao longo do tempo podem ajudar a mitigar esses pequenos errinhos, né? O que não é medido não é gerenciado. Exatamente. Né, E aí, aproveitando essas perguntas que o André fez, né, eu queria isolar melhor para quem está ouvindo a gente quais são as vantagens, benefícios, de um modo geral, né, que um planejamento na construção civil pode trazer para quem está planejando, né? Porque hoje a gente sabe que a maioria não planeja. Hoje o pessoal quer ir para a mão na massa, quer executar logo e prefere não planejar e ir direto para a execução. Sim. Com planejamento, o que a pessoa pode ter de benefício? Porque ela perde um tempo planejando. Exatamente. Então, o que ela tem de benefício, vantagem, o que ela pode trazer para si? Esse tempo que acaba aumentando na elaboração de um projeto, ele é um investimento, na verdade, na própria empresa, porque fugindo um pouco da parte só financeira, que é, né, a maximização dos lucros da empresa e o menor tempo de execução, que é o que as pessoas normalmente enxergam, o planejamento ele pode trazer alguns benefícios meio subjetivos que, no primeiro momento, podem não aparecer. Então, a médio e longo prazo, a empresa ganha muito na parte estratégica. Isso dá visibilidade para a empresa, organização, isso pode atrair novos investidores, pode garantir certificações para a empresa, e você ganha poder para tomada de decisão
Então, você consegue controlar o que você tem hoje, você sabe exatamente o que você está executando e você ganha essa tomada de decisão que se reflete basicamente em estratégia e competitividade, que é superar os seus concorrentes da sua região com o produto que você faz atendendo a demanda de um público específico. Então, acho que muitas empresas ainda não enxergam isso, né? E isso não é algo que existe só aqui nessa região, por exemplo. Existem em várias outras regiões. É muito fácil, obviamente, você pegar um projeto e executar quando você tem uma margem grande, né? Mas eu que vim de um produto mais econômico e sempre gostei do alto padrão e agora estou tendo a oportunidade de trabalhar diretamente com isso, eu trago a disciplina desses produtos econômicos para o alto padrão, porque a minha ideia no planejamento é sempre aumentar a margem e padronizar os processos, transformar esses processos em procedimentos e fazer essa roda girar com as ideias que a gente tem da gestão já consagrada na bibliografia, que seria a gestão que a gente vê no guia PMBOK, por exemplo, um dos guias mais tradicionais a respeito de gestão de projetos. Então, essas boas práticas que a gente vem trazendo, elas vão, com certeza, melhorar todo esse processo. Legal. E o fato de, é o que o Paulo falou, tem muitos ganhos que eles não são... Porque, às vezes, o empreendedor, o empresário, acaba visando só o lucro, só os números, né? E tem muitos ganhos que eles não são, num primeiro momento, não são mensuráveis, né? Exato. Por exemplo, ter uma cultura da empresa, uma cultura de organização, de ter os dados na mão, de gerenciar dados, né? Isso não dá para mensurar quanto vale isso, né? Se a gente olhar só o lucro de um empreendimento, às vezes a gente acaba pulando essa etapa de planejamento, porque ela vai, no começo, a gente vai levar mais tempo planejando, então eu atraso a obra lá em 6 meses, até 1 ano posso atrasar o início de uma obra, porque a gente vai estar planejando. Só que lá na frente a gente vai ter um custo menor, vamos ser mais eficazes, vamos diminuir desperdício, por exemplo, vamos poder entregar mais para o cliente, que acho que no final de tudo é isso que a gente busca, pelo menos aqui dentro da GLT, né? É entregar mais para o cliente. E tendo tudo isso, a gente sabe onde a gente pode investir, onde a gente pode melhorar um projeto, seja na parte interna do apartamento, seja na área de lazer. Você cria cartas na manga com o portfólio que você tem. E, além disso, você tendo tranquilidade, vamos dizer assim, para fazer a gestão dos seus projetos com esse planejamento, você também abre muito espaço para inovação. Então, quando você padroniza, você consegue enxergar melhor os gaps que existem no teu processo, você consegue mapeá-los e utilizar algumas ferramentas, como eu disse, da gestão tradicional, por exemplo, que é o mais utilizado na construção civil, para fazer melhorias nos seus processos e, consequentemente, ganhar em competitividade mais uma vez, né? Muitas vezes a construção civil é algo assim já bem consolidado, mas podem ser que ainda existam oceanos azuis para a construção civil, onde você vai entrar numa área que o planejamento te colocou naquele lugar e você está ali sozinho. Então, você vai poder lucrar, vamos dizer assim, absurdamente, né? E, mais uma vez, voltando na questão dos benefícios, os seus clientes te enxergam de uma maneira muito melhor. Perfeito. A imagem da empresa muda muito com isso em relação aos seus concorrentes, né? Aumenta a confiança dos clientes, aumenta a segurança do cliente em investir numa empresa que tem todos os dados na mão, que sabe o que está fazendo, que está gerenciando todos os índices, né? Vamos dizer assim. E só complementando até a questão de ter tudo na mão, no final, às vezes, sem um planejamento, tu chega num ponto de, extrapolei o orçamento, deixei de lucrar em tal ponto. Só que no final tu não sabe onde que estourou. Então, com o planejamento, por mais que passe do planejado, tu sabe o que aconteceu, onde que foi o furo. Então, de uma forma geral, planejamento é um ponto fundamental. Sim. Agora, Paulo, no geral, o pessoal que está nos ouvindo, eles têm curiosidade por onde começar a implantar o planejamento. A gente aqui já tem uma noção, porque a gente está caminhando já para a finalização dessa implantação do planejamento. Mas para quem está nos ouvindo, o que tu tem a dizer, o que tu pode aconselhar
para eles implantarem um planejamento nas suas empresas? O principal que eu acredito assim é que você tem que ter lideranças que acreditem e estejam dispostas a se adaptar a essas mudanças que vão acontecer. Porque uma vez que elas acontecem, elas vão ser permanentes. Então, assim, se quem está comandando ali a operação realmente está disposto, então esse já é o caminho para o começo, vamos dizer assim, de uma gestão eficiente, né? Isso aqui na GLT eu vi desde o primeiro momento quando eu conversei com o André, né? Foi a primeira pessoa da GLT com quem eu tive contato no momento da entrevista, e eu vi que a GLT tem esse ambiente, né? Já está inculcado aqui essa cultura de inovação, de experimentar, de trazer coisas diferentes do que os concorrentes aqui fazem, e isso vale muito para a imagem da empresa. Mas não só a liderança, como também ferramentas, que não precisam ser ferramentas muito complexas, podem ser ferramentas simples de gestão, que também já são consagradas, e as boas práticas. Eu acho que esses 3 elementos juntos, eles garantem um sucesso. Então, você pode ter um quadro de gestão visual e colaborativa das suas tarefas, que vai integrar toda a equipe. Você pode ter análise SWOT, por exemplo, para você entender melhor como você se posiciona no mercado. Você pode elaborar um PDCA, um plano para você tomar as ações que vão te encaminhar para esse sucesso dos teus projetos, né? E sempre pensando na melhoria contínua deles e também na cultura das pessoas que estão aqui dentro. Então, as boas práticas para você cuidar desses processos que você criou fazem toda a diferença. Queria trazer aqui só para finalizar o Paulo André, que está nessa experiência de fazer um planejamento geral, tanto quanto institucional, quanto lá na execução de obra. Paulo André, como é que está sendo essa implantação? Queria que trouxesse um pouquinho para os nossos ouvintes. O que tu está sentindo com essa implantação? Eu sei que um desconforto, né, porque realmente te tira da zona de conforto, mas no geral, o que tu tem a dizer sobre isso? Na verdade, o planejamento ele sempre foi feito e sempre é feito, né? De alguma forma, o planejamento é feito. Talvez ele não seja feito, não era feito da melhor maneira possível, né? Porque a gente não tinha um setor de planejamento. Agora a gente tem um setor de planejamento dentro da empresa. Claro que toda mudança ela gera um desconforto de início, porque tu tem que sair da zona de conforto, mas a gente sempre falou que na GLT a gente sempre busca estar fora da zona de conforto, né? E como um dos principais valores da GLT é a inovação, inovar é estar fora da zona de conforto, e isso por si só faz com que a gente se movimente, né? A gente já sentia essa necessidade de ter a etapa de planejamento mais estruturada, que a gente não tinha ela totalmente estruturada. E está sendo um desafio, mas está sendo muito bom. O Paulo trouxe essa visão, vocês da equipe, todo mundo. A gente já tinha uma cultura muito, muito parecida, todo mundo pensa dessa forma de evoluir e melhorar, então a equipe também abraçou a ideia. Então a gente está num processo que pode parecer doloroso, mas no fundo é prazeroso. A gente sabe que a gente está evoluindo, que a gente está melhorando a estrutura da empresa. As pessoas enxergam isso. Os nossos clientes enxergam, se não enxergam, vão enxergar com o passar dos próximos meses a evolução da empresa. E eu posso dizer que está sendo muito, muito gratificante. É isso que eu tenho a dizer. Legal. Paulo, algum complemento? Gostaria de falar mais alguma coisa? Sim, eu concordo com tudo que o André disse nessa parte, porque assim, é um desafio para mim também, e para mim, hoje, essa mudança que eu fiz, ela tem um significado muito importante. Eu mudei para cá realmente para mudar meu estilo de vida e não sair exatamente da loucura que é o estado de São Paulo, porque também é uma loucura legal em alguns pontos, mas realmente fazer uma transição para um mercado diferente, que é realmente o alto padrão, que me interessa muito. E assim, a experiência aqui está sendo super legal. Inicialmente eu não imaginava que eu poderia vir para cá e vir para um lugar tão bacana assim, entendeu? E eu levei um certo tempo para decidir sobre o que eu faria de fato e encontrar o lugar certo para eu atuar, porque eu não queria ir para qualquer lugar. Então, eu tenho certeza que aqui, fazendo esse recomeço na parte do planejamento, começando
de um ponto inicial, vamos dizer assim. Já existe uma base, mas a gente está começando uma expansão da GLT aqui. É muito bacana, está sendo muito, muito gratificante também. Então é isso, pessoal. Hoje encerramos mais um episódio do GLT Cast. Gostaria de agradecer a presença do Paulo Henrique. Valeu, obrigado, Giovanni. Muito obrigado, Paulo André. Valeu, até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau.